Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está aqui no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre níveis de força. Mais especificamente, quantas repetições máximas são esperadas que você faça de acordo com o percentual do peso máximo levantado. Então, antes da gente começar a aula de hoje, já deixa o seu like aqui no vídeo e também já se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os vídeos novos que eu for publicando aqui. Então, bora dividir a tela para ir para a apresentação. Então, aqui, ó, para discutir esse assunto com vocês, eu trouxe aqui mais uma vez um artigo de revisão, né? Foi publicado agorinha no mês de outubro mesmo de 2023. Então ele fala aqui, ó, do número de repetições máximas para o percentual da carga de uma repetição máxima. Então foi um estudo de revisão, aquele tipo de estudo que pesquisa outros artigos publicados para estar chegando no resultado. E aqui eles também pegaram os resultados desses artigos, né, que eles encontraram para estar condensando e criando, né, um resultado novo a partir desses todos esses estudos analisados. Então aqui a principal questão é a seguinte, né? Existe aí na musculação, no treinamento de força, né, os testes de carga máxima dinâmica, que serve justamente para descobrir qual é o peso máximo, a carga máxima que você levanta para um determinado exercício, né? Então, na galera do CrossFit, por exemplo, né, eles têm o costume de falar que é a carga do PR, do Personal Record, do recorde pessoal, ou seja, a carga máxima para um determinado exercício que geralmente, né, no caso do CrossFit, é o agachamento, o levantamento terra e as variações dos exercícios de levantamento olímpico. E na sala de musculação a gente vê muito isso, principalmente no exercício supino reto, no leg press, também no agachamento e no terra, né? Então, quando a gente vai analisar a literatura, né, que fala sobre esse assunto, é muito comum, né, a gente ver uma tabelinha clássica que tem em diversos livros de treinamento que dá, de acordo com o percentual da carga levantada, um número de repetições, né, que é esperado que você faça, né? Essa tabela ela é generalista, né? Então ela não leva em conta aí o exercício que você está fazendo e ela é baseada numa quantidade limitada de estudos, né, que forneceram dados para elaborar essa tabela que é bem difundida, né? Então esse estudo ele questiona esse ponto e ele propõe, a partir da análise de diversos outros estudos que avaliaram a força em muitos tipos de exercício que a gente vai ver aí mais adiante, a criar uma tabela mais atualizada, né, mais individualizada para cada exercício e principalmente baseada em um número maior de evidências, um número maior de testes de força máxima. Então a tabela clássica, né, que a gente comentou agora, eles põem essa aqui. Essa seria a tabela clássica que a gente acha em diversos livros de treinamento. Então aqui, ó, nessa primeira coluna a gente tem a porcentagem de um RM. Um RM, né, a gente chama de repetição máxima ou carga máxima dinâmica, né, se for um exercício convencional na musculação, um exercício que tenha movimento, né? Então a gente vê aqui, ó, o 100%, que seria a carga máxima para um movimento, e aqui você tem as porcentagens, né? Aqui ele mostra de 95%, aí vai diminuindo, diminuindo, até chegar em 65%. E aqui, obviamente, para 100%, que é a carga máxima, você espera um movimento e, de acordo com a redução da percentagem da carga levantada, você também vai esperando que aumente-se o número de repetições. Então, aqui no caso, ó, 90% da carga seria esperado que você fizesse pelo menos 4 repetições, 80% 8 repetições, 70 11 e assim por diante de acordo com cada porcentagem. Lembrando que esse aqui, né, é o modelo da tabela clássica, que, né, não leva em conta o exercício. E vamos ver agora como é que eles elaboraram esse estudo para estar se chegando em uma nova proposta para essa tabela de estimativa de repetições feitas de acordo com o percentual da carga levantada, né? Então aqui a gente vê alguns critérios, né, para fazer esse estudo.
Então, eles consideraram somente, né, estudos que fizeram esse teste da carga máxima dinâmica, esse teste de RM, de forma direta, ou seja, mediram diretamente essa quantidade de carga levantada para uma repetição e não fizeram de forma estimada, né? Para quem não conhece essa questão de avaliação de força máxima, é bem comum, às vezes, você estimar a força máxima por meio de equações a partir de um teste submáximo, né? Até porque, se a gente for pensar, principalmente no treino de musculação, geralmente a gente treina ali de 8 a 10 repetições, 10 a 15, dificilmente a gente faz séries de uma repetição apenas com a carga máxima, né? Então, os testes que visam estimar o máximo a partir de um número, né, de repetições maior, né, um número de repetições máximas, né, maior do que um, é justamente para estar se aproximando da realidade, né, do treino daquela pessoa, bem como também proporcionar mais segurança, né, já que se vai fazer mais que uma repetição, vai ter que usar uma carga ali menor, a chance, né, de lesão, apesar do teste de carga máxima dinâmica ser bem seguro, principalmente para indivíduos treinados, né, mas não dá para negar que a segurança acaba sendo maior nesse tipo de estimativa. Então, apesar desse tipo de estimativa ter uma precisão muito alta com o teste direto, eles preferiram, né, considerar somente estudos que avaliaram diretamente esse teste de carga máxima, né. Para ser incluído aqui, um fator bem importante é que esse teste devia ter sido feito sem alguma coisa que deixasse o indivíduo fadigado antes da execução do teste, né? Então ele não podia ter feito nenhum tipo de treino ou estímulo de exercício que viesse aí a diminuir a performance do teste de força em si, e também não valeria a pena, por exemplo, ser aqueles testes que a gente faz, né, em alguns estudos para testar a eficácia de algum tipo de suplementação ou qualquer outro recurso ergogênico ou qualquer outro recurso que poderia aumentar a performance no teste de força, né? É bem comum nos estudos de revisão também a gente vê uma limitação de data da publicação, às vezes querer pegar só estudos mais recentes, né? E nesse caso eles consideraram aí, deixaram em aberto a data e pegaram qualquer estudo que atendesse os critérios, né, que eles elaboraram aí, né, que a gente está citando alguns agora, mas sem um limite de data. Só por curiosidade, o estudo mais antigo que foi incluído aqui para análise de dados foi de 61 e o mais recente foi publicado esse ano mesmo, em 2023, né? E todas as características da amostra, né, das pessoas que foram avaliadas nesses diversos estudos, elas foram levadas em conta na hora de montar as tabelas com as estimativas de repetições. Então, características como sexo, peso, nível de treinamento, todas as características foram levadas em conta, até para ver também se elas influenciavam nessa questão aí da diferença da estimativa de repetições de acordo com a porcentagem da carga máxima ou também de acordo com o exercício. Então, aqui, após essa pesquisa, né, os estudos que foram incluídos aí na análise de dados, eles tiveram essas características. Foram 269 estudos ao todo, né, com um total de quase 7.000 pessoas, então um número, né, robusto, né, relevante, uma grande quantidade de pessoas avaliadas, né, no geral, na soma de todos os estudos, e 66% desses quase 7.000 eram homens, né? 97% considerado como saudáveis, né? Praticamente toda a amostra, né? 92% dessa amostra tinha menos de 59 anos de idade, né? Com uma idade média de 23 anos, e 60% deles eram treinados, tinham experiência em treinamento de musculação. É importante a gente conhecer, né, as características principais da amostra, né, que foi utilizada para gerar esses resultados, justamente para ver para quem esses resultados vão se aplicar na prática, né? Então, por exemplo, se eu fosse querer uma tabela de estimativa para ver, sei lá, as repetições esperadas para um levantador de peso olímpico, eu usar esse estudo como referência talvez não ia ser a melhor escolha. Teria que ver estudos elaborados para levantadores de peso olímpico. Nesse caso, esse estudo ele né, abrange uma parte importante do público em geral da academia, né? Então, para o que a gente quer aqui, né, que é levar para a nossa prática, esse estudo até que responde bem de acordo com a característica da sua amostra, né?
E os principais exercícios que foram incluídos nessa análise de dados, né, que foram encontrados nos estudos que serviram como base para essa pesquisa, foi o supino no banco, né, supino livre, né, também supino no Smith, ele foi considerado como o mesmo exercício aqui. As variações de leg press, principalmente leg press 45, exercício de agachamento, exercício de cadeira extensora e também eles falam do chest press, né, que é o supino vertical, basicamente, né? É um pouco diferente da execução aqui do supino tradicional na barra, né? É um supino reto também, mas feito de forma vertical, com tronco na vertical e na máquina, né? Então, um pouco diferente, né? E basicamente, de todos os testes avaliados, cerca de 42% era só do supino, né? Então, é um fator que, no caso, a estimativa de força de repetições máximas para o supino, ela é predominante nessa análise estatística. Os outros exercícios aí compuseram cerca de 10 a 15% do total dessa amostra, do total dos resultados que vão ser mostrados aqui, né? Aqui a gente tem a primeira tabela, né, com a estimativa das repetições de acordo com a porcentagem da carga, né? Então aqui, ó, para vocês entenderem melhor, aqui tem a porcentagem da carga máxima, né? Então vai de 95 a 15%. E aqui tem o número estimado de repetições para cada porcentagem de carga, né? Então essa aqui é a tabela geral. Ela considera todos aqueles exercícios que eu citei anteriormente. Mais para frente a gente vai ver a tabela para o supino e para o leg press, que foram os dois exercícios que eles conseguiram, né, a partir de ter um número maior de amostra, maior de dados, fazer uma tabela dedicada específica para cada exercício, né? Então a gente tem aqui, ó, falando, né, em números sempre arredondados, a gente tem cerca de 5 repetições para 90%, 10 repetições para 80%, para 70% 15%, para 60% 20%, né? Então a gente vê que esses números, né, como era de se esperar, eles vão aumentando na medida que a porcentagem de carga ela vai diminuindo. Aqui em verdinho é o desvio padrão, né? O quanto é esperado de variação para esse dado médio. Então também a gente vê que quanto maior, né, o número de repetições, mais vai aumentando o desvio padrão. Então mais vai diminuindo aí a precisão da estimativa. E a gente vê aqui, ó, que, né, chega aí no 15%, é claro que praticamente ninguém treina com essa carga, mas é esperado ali quase 90 repetições com uma desvio padrão, né, uma taxa de variação aí importante, né? E já que a gente já está falando de treinamento, antes da gente comentar aqui a próxima tabela, vale lembrar que eu tenho meu produto de consultoria online para você que quer melhorar nos treinos, né? Seja em casa ou na academia, para você que quer melhorar a saúde, ganhar massa muscular, perder gordura, aliviar dores articulares e musculares, você pode estar entrando em contato comigo, que eu monto o seu treino, envio e explico certinho para você estar fazendo e conseguindo os resultados. Você pode estar me chamando aí pelos links aí que tem na descrição, pode mandar um e-mail, já comprar direto no link que tem lá de compra da consultoria e vir fazer parte do time Projeto 12. Então, vamos dar sequência aqui. Essa tabela agora já é estimativa só para o exercício supino. Então, a gente viu que já os números mudam um pouquinho, né? Lembrando aqui, ó, porcentagem da carga máxima e número de repetições esperados. Então ali, ó, 4 repetições para 90%, 9 repetições para 80%, 14 para 70%, 19 repetições para 60%. Aqui os números do desvio padrão. É até uma boa, né, se vocês, para quem sabe aí a carga máxima no exercício, né, tá fazendo esses testes aí, você pode ver, né, de acordo com as porcentagens, né, geralmente no treino a gente faz ali, né, apesar da gente não testar cada exercício, na maioria das vezes a gente acaba treinando entre essa zona de 60% a 80% do máximo aqui, na maioria dos casos, tá? Então vocês podem pegar, por exemplo, se tiver essa curiosidade, e calcular aí sua carga máxima no supino, ali fazer um teste, né, sempre com um amigo ou com o personal, com o professor da academia, tá calculando o resultado desse teste aí para a porcentagem que você quiser comparar, e aí você faz as repetições até a falha, né, até o ponto que você não conseguir completar mais sozinho, e vê quantas deu e vê se bate aí de acordo com a estimativa que esse estudo está apresentando, né?
aqui a gente já vê o que é esperado para o leg press, né? De cara a gente já vê que se no supino estava ali cerca de 4 repetições, né? Esperado para 90%, aqui a gente já vê arredondado 9 repetições. Então a gente já vê que de forma geral o leg press ele apresenta um número de repetições estimadas, né, esperadas maior de acordo com o mesmo percentual de carga máxima, que é um dado interessante. E aqui ó, eu montei para vocês também, de acordo com os dados que a gente acabou de ver do estudo, eu fiz uma tabelinha aqui colocando as principais faixas de intensidade, né? Eu pus até os 65%, porque é a menor porcentagem que a tabela clássica expõe, e eu fiz um comparativo da tabela clássica e das tabelas que o estudo forneceu com esses dados novos, né? Então tem a tabela clássica, aqui nessa segunda coluna, tabela geral, tabela só do supino e tabela só do leg press. Então a gente vê aqui, ó, 90%. Praticamente igual aqui as três primeiras, tanto a tabela clássica como a geral e a do supino. A do leg press já distou um pouquinho. E a gente vê esse padrão nas demais. Quando a carga é mais alta, até que os números das tabelas geral e do supino são bem semelhantes à tabela clássica, só que quando chega na tabela do leg press, esse número sempre é maior. E essa diferença ela vai aumentando, né, com a diminuição da porcentagem da carga máxima dinâmica levantada. E também, quanto mais vai diminuindo, né, essa carga máxima, mais vai aí os números se afastando, né, da tabela clássica. E aí já quando compara também, principalmente a tabela geral e até, né, pelo menos nesses 70%, já 3 repetições já é uma quantidade aí que a gente pode achar já relevante no caso da tabela clássica, né? Lembrando que como a tabela clássica ela não tem o desvio padrão, aquele desvio esperado ali em relação ao número médio, eu achei melhor, como ela não tem desvio padrão, eu também coloquei só os números médios aqui das tabelas do estudo, sem citar aí novamente o desvio padrão. Então vamos comentar algumas coisas mais aí sobre os resultados do estudo, né? Então lembrando que eu falei que eles fizeram mais análises ali, né, com aqueles dados, todas aquelas características da amostra, e eles também compararam para ver se os fatores como sexo, idade, experiência de treino e etc., se eles influenciaram, se eles mediaram essa relação de repetições de acordo com a porcentagem da carga ou diferenças entre os exercícios, e pelo menos nesse estudo, né, de acordo com as análises que eles fizeram, não foi estabelecida uma relação direta de influência entre essas variáveis, da característica das pessoas que fizeram o teste, em relação com as repetições estimadas, né? É comum até em outras referências, né, científicas, a gente vê que geralmente mulheres fazem mais repetições para um mesmo percentual de carga, né, em exercícios de inferior e etc. Mas no caso desse estudo aqui, isso não foi visto de forma significativa para a estatística, que é o que a gente considera como, né, um resultado relevante mesmo, né? E outra coisa interessante que você viu, né? Nas tabelas do estudo, eles vão ali até 15%, né, da carga máxima. E quanto menor foi essa carga máxima, né, o percentual de carga, mais imprecisa foi a estimativa, né? Tanto para o supino, como para o leg, como na tabela geral. E os autores do estudo atribuem a isso ao fato de que, geralmente, né, se tem menos dados nessas amostras de percentual de carga mais baixa. Então, fica mais imprecisa essa estimativa frente aos dados ali mais perto dos 100%, que tem um número maior de testes ali para eles verificarem essa relação, né? Então, de forma geral, a gente viu nesse estudo, e quanto maior a porcentagem de carga, menor a quantidade estimada de repetições, né? Então, isso é uma coisa totalmente normal no treinamento. Quanto mais peso a gente levanta, menos repetições a gente tem de fazer, né? E esse número de repetições máximas vai aumentando de acordo com a diminuição da carga, né? Então, a partir disso, você pode até ver ali se seu nível de força, principalmente no leg e no supino, o nível de repetições máximas que você consegue fazer está semelhante com o que é esperado, de acordo aí com cada exercício e percentual de carga. E se a gente considerar somente a comparação da tabela clássica, né, com a estimativa do estudo,
a gente vê aqui ó, que quanto menor a porcentagem de carga, maior a diferença. A gente viu nas comparações ali, né? Principalmente ali no quesito tabela geral e leg press, né? No supino, os números até que foram semelhantes, exceto ali 70% de carga, que já teve uma diferença um pouquinho maior, mas também, até que se a gente comparar do leg press, não foi tão grande assim. E isso que a gente falou agora, as estimativas do supino foram mais similares que a do leg press, justamente por ter mais estudos que investiguem esse exercício supino reto, que ele é muito bom para estar fazendo esse teste de força máxima, ele é um dos exercícios mais práticos, porque basicamente você tem que encostar a barra no peito e esticar o braço. Então, eu já fiz esse tipo de teste, tanto como avaliado como avaliador. Então, é muito prático você avaliar um exercício que tem uma amplitude definida. Por exemplo, no leg press, você tem pessoas que descem mais e pessoas que descem menos. Então, já fica difícil nessa amplitude de descida. O mesmo vale para o agachamento, por exemplo, né? Tem pessoas que agacham ali, o máximo dela é colocar a bunda no calcanhar e tem outras que o máximo é 90 graus, por exemplo. Então, só essa questão da amplitude variar, você já também varia o resultado. Por exemplo, alguém que agacha, sei lá, com 100 quilos, 5 repetições máximas, mas agacha até o talo, bunda no chão, e você comparar alguém que faz 5 repetições máximas, né, mas até 90 graus, por exemplo, os dois fizeram o mesmo resultado, mas o primeiro indivíduo que eu citei como exemplo, ele fez uma amplitude maior, né? Então, ele teve mais esforço. É injusto você comparar exercícios iguais em amplitudes diferentes, e é por isso que o supino, como ele é objetivo, encosta no peito e estica o braço, ele é o exercício mais investigado quanto à força máxima. Então, principalmente para você que quer ver sua força no supino, você pode usar essa tabela como a estimativa padrão com base aí em dados científicos. Então, esse estudo até propõe que outras pesquisas avaliando outros tipos de exercício, né, tanto de superior como inferior, sejam realizados para estar aumentando o poder essa estimativa e também para estar fornecendo outras tabelas, né, para outros exercícios. Então é isso aí que a gente viu no estudo de hoje, essa questão da estimativa de força, né? Então comenta aqui nesse vídeo se você conhecia esses testes de força, se você tem costume de treinar perto da carga máxima, se você sabe aí quantas repetições máximas você faz em cada exercício de acordo com o percentual de carga. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo também, sugestões, dúvidas, fica à vontade, pode comentar aí. E na próxima quarta a gente volta aqui com mais um vídeo novo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!